Nós estamos conversando aqui, domingo passado, o Ministério Portas Abertas, todo ano o Ministério Portas Abertas faz isso, eles mobilizam as igrejas brasileiras a reservarem um domingo do mês de maio, se eu não estiver enganado, é o domingo anterior ao feriado de Corpus Christi, e que nesse domingo as igrejas estejam orando e se lembrando daquelas igrejas que não podem ter um espaço público, não podem fazer culto no espaço aberto, não podem ter instrumentos, pessoas que sofrem pelo simples fato da sua crença em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das suas vidas. E esse ano especificamente, a Missão Portas Abertas tem dado ênfase em 2 países, e pedido que as igrejas estejam orando por 2 países, pelo Iraque. O Iraque é o segundo país com maior perseguição a cristãos, é classificado como um país de perseguição extrema, porque nas leis iraquianas existem leis que proíbem o cristianismo. E se as autoridades iraquianas encontrarem cristãos, eles têm autoridade para prender, torturar e até mesmo matar. Isso está na Constituição do país. Então o Iraque é o segundo em classificação de perseguição, só fica atrás da Coreia do Norte. A Coreia do Norte há muitos anos ocupa essa posição. E a Missão Portas Abertas também tem nos encorajado este ano a orar pela Síria também, que é o 5º país em perseguição e estando na mesma situação, né, que tem leis no país que proíbem o cristianismo. Algo muito interessante tem acontecido com as perseguições. Nós temos que orar, sim, para aqueles que não sofrem perseguição, mas eu vejo um mover de Deus que nós não víamos há muito tempo na história, porque tanto o Iraque como a Síria eram países que ninguém conseguia entrar para pregar o Evangelho. E aí, por conta das guerras que tem sido, nós temos ouvido falar muito dos refugiados, e eu vejo uma oportunidade única de Deus, porque uma vez que nós não podemos entrar nesses países para falar de Jesus, as pessoas estão saindo e chegando a lugares onde se pode falar de Jesus. Então, temos que orar sim, para que Deus continue dando sabedoria e fortalecendo a fé daqueles que estão nesses países, mas ao mesmo tempo clamar: Deus, usa essas pessoas, os refugiados e essas oportunidades que as pessoas estão se refugiando da guerra, para que onde quer que elas forem, elas possam ouvir do Evangelho, e a igreja nesses lugares acolham os refugiados e compartilhem também do Evangelho. Este ano, o versículo tema dessa campanha do Portas Abertas está em Romanos capítulo 12, versículo 12, facinho de decorar, Romanos 12, 12, que diz o seguinte: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 12, 12, um encorajamento para aqueles que sofrem perseguição, e por que não dizer para todos nós: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Esse é um encorajamento para todo cristão, que a todo momento todo cristão possa se alegrar com a esperança de que um dia Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. Todo cristão possa ter paciência na tribulação, porque toda tribulação tem dia para começar, mas também tem dia para terminar. E que todo cristão possa perseverar na oração, porque a oração nos lembra que temos um Deus que ouve nosso clamor. E eu estava então preparando essa palavra desta noite e me lembrei de algo que eu queria compartilhar com vocês. Por muito tempo na história, era muito difícil você falar a palavra igreja sem que na mesma frase você tivesse a palavra perseguição. Quando você olha a história da humanidade, vários e vários momentos, na maioria deles, a palavra igreja muitas vezes aparece na mesma frase que a palavra perseguição. Porque parece que, olhando para a história, igreja e perseguição são palavras quase que irmãs, que estão juntas. Aliás, o próprio Senhor Jesus, antes da igreja existir, o Senhor Jesus disse que a igreja sofreria perseguição. Não é novidade nenhuma, eu não vou trazer um assunto novo para vocês, ao falar que existem pessoas no mundo que não podem se reunir num espaço público como nós estamos nos reunindo hoje à noite, para falar de Jesus. Isso não é novidade.
Não é novidade nenhuma que por muitos lugares do mundo, muitos e muitos cristãos não têm o seu livro de fé, o seu manual de vida, a Bíblia Sagrada. Eles não podem. Em alguns lugares, algumas pessoas têm folhas da Bíblia. Você tem a Bíblia inteira, em alguns países as pessoas têm uma folha. E aí o que eles fazem? Como eles têm uma folha, eles leem essa folha exaustivamente e a decoram. E aí depois que ele decorou, o que ele faz? Ele troca quando a pessoa tem uma outra folha. E aí essa é a maneira que as pessoas vão ler a Bíblia, trocando folhas. Mas isso não é novidade. Não é novidade falar de pessoas que morrem por essa esperança de que Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados e ressuscitou para que pudéssemos ter esperança de vida eterna. Isso não é novidade. E não é novidade porque a história nos mostra, esses 2000 anos de história nos mostra que a todo momento, em todos os lugares, a igreja foi e é perseguida. Agora, pensando um pouco nesse nosso tempo de reflexão, do que eu queria compartilhar com vocês essa noite, quando eu me atentei para esse fato de que a história nos mostra a igreja sendo perseguida durante 2000 anos, e em qualquer cultura, em qualquer país, eu fiquei pensando o seguinte, e o que eu queria compartilhar com vocês: como é que pode uma fé que é brutalmente agredida, numa tentativa de levá-la à extinção, sobreviver a 2000 anos? Já parou para pensar nisso? A fé que hoje nós temos, que chamamos de fé cristã, é uma fé que chegou até nós debaixo de muita zombaria, debaixo de muita perseguição, debaixo de muita violência, mas chegou. Mas como que ela chegou? Como é que essa esperança, que o texto de Romanos capítulo 12, versículo 12 diz, alegre-se na esperança, como é que essa esperança não se dissipou pela história? Como é que essa esperança se manteve viva, mesmo no cenário mais hostil? Preparando essa mensagem essa semana, eu fiquei me perguntando, como é possível que, mesmo em meio a tanta perseguição, mesmo em meio a tantas lutas e dificuldades, a fé cristã permanece a mesma, inabalável. Essa expectativa de que Jesus perdoa os nossos pecados, e quando nos arrependemos dos nossos pecados, Deus nos dá a vida eterna. Como é que isso não se perdeu na história? A gente está falando de 2000 anos de história. Como é que isso não se perdeu? Eu estava refletindo nisso para compartilhar com vocês nesta noite, e eu cheguei à conclusão de como que isso aconteceu. Como é que a nossa fé sobreviveu a tantas coisas? Como é que a nossa fé sobrevive a tantas coisas? Nesses países onde você não pode ser cristão, a fé ainda sobrevive. Como? E a resposta que eu encontrei para isso se encontra numa conversa de um dia ensolarado que Jesus teve com seus discípulos. O discípulo e o apóstolo Mateus registrou isso lá em Mateus capítulo 16. Se você não é um cristão perseguido, tem sua Bíblia, se você tem a sua Bíblia completa, você deve acompanhar. Mateus capítulo 16 vai nos falar algo muito relevante sobre como é que a fé sobrevive aos cenários mais inesperados e improváveis. O Mateus um dia estava caminhando com Jesus, junto com os outros apóstolos, e lá em Mateus capítulo 16, versículo 13, diz que eles estão chegando numa cidade chamada Cesareia de Filipe. Então Mateus 16, 13 diz o seguinte, que Jesus está caminhando com seus discípulos, e de repente ele para a caminhada, e ele decide fazer uma pesquisa de opinião. Ele decide fazer uma pergunta que eu não sei se você tem muita coragem de fazer. Eu às vezes tenho medo com essa pergunta, mas Jesus podia fazer. Ele para a comitiva dos apóstolos e fala, gente, peraí, eu queria saber uma coisa, quem que as pessoas dizem que eu sou? Tem coragem de fazer essa pergunta aos seus amigos? O que vocês acham de mim? Jesus tinha essa coragem. Quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos falaram, uns dizem que o Senhor é João Batista, Elias, ou um dos profetas do Antigo Testamento que ressuscitaram. Ok. Então vocês estão me dizendo que as pessoas que estão próximas de nós,
que as pessoas que estão nos observando, admirando o nosso ministério, eles dizem que eu sou quem mesmo? João Batista? Elias ou algum dos profetas? Ok. Tem outra pergunta para vocês. As multidões dizem isso de mim, mas e vocês? E vocês que estão caminhando comigo? E vocês que me chamam de Senhor, de Mestre, de Deus? Quem vocês dizem que eu sou? Aí se levanta uma mão, eu não sei se levantou uma mão, eu estou imaginando, né? Se levanta uma mão que na escola assim, eu. Fala, Pedro, o que foi? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a resposta de Pedro para a pergunta de Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então em Mateus capítulo 16, Jesus fala duas coisas muito interessantes para Pedro, que vão agregar muito para a nossa reflexão dessa noite. Primeira coisa que Jesus fala para Pedro, fala o seguinte: Pedro, você acertou na sua resposta, você é muito feliz, versículo 17 diz, mas isso que você está falando não é uma compreensão que você chegou através do seu raciocínio, da sua lógica. Isso é revelação de Deus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus foi que te revelou. Deus quis que você soubesse que eu sou o Cristo, o Filho de Deus. E eu tenho outra coisa para te falar, Pedro, e para os demais aqui. Presta atenção comigo aqui, ó. Sobre esta pedra, Jesus está falando dessa declaração de Pedro, dele ser o Cristo, o Filho de Deus. Então, sobre esta expectativa de que Jesus é o Cristo, o Salvador do mundo, sobre esta pedra eu edificarei a minha assembleia, a minha congregação. Jesus usa uma palavra no grego em Mateus capítulo 16, versículo 18, que é a palavra grega eclésia. Mas quando Jesus usa a palavra eclésia, que nós transliteramos para o português como igreja, Jesus não está pensando num prédio. Jesus não está falando assim, olha, eu vou edificar um prédio para vocês se reunirem. Jesus não está pensando assim, olha, você é Pedro, sobre esta declaração eu vou edificar uma religião. Jesus não está pensando e não está falando aqui que ele vai edificar, construir um monumento. O que Jesus está falando aqui é que ele vai construir um movimento, que ele vai construir um povo em ação, um povo em missão. Eu não sei se você sabia, mas no ano de 1522, quando o alemão Martinho Lutero ele foi traduzir a Bíblia do grego para o alemão, a palavra que Lutero usou aqui em Mateus capítulo 16, versículo 18, é a palavra Gemeinde. E eu espero que os alemães presentes me ajudem aqui se eu estou falando a pronúncia certa. Lutero usou a palavra Gemeinde nesse texto, que significa comunidade. Um pouco mais tarde, em 1536, um pastor britânico chamado William Tyndale, quando ele vai traduzir a Bíblia do grego também para o inglês, não é church a palavra que ele coloca em Mateus 16, 18, é a palavra congregation, congregação. E eu não quero me estender muito nesse assunto aqui, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que esses tradutores entenderam que Jesus estava falando que ia construir um povo, que ia construir um movimento que ia transformar a história da humanidade, que ele ia construir um povo de missão e um povo que seria identificado e teria em sua essência uma missão. Qual é essa missão? Se você pular para o final do livro de Mateus, Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20, Jesus fala: eu vou edificar a minha eclésia, o meu povo, uma assembleia, um encontro, um movimento. E como é que eu vou fazer isso? Mateus 28, de 18 a 20. Então Jesus, depois que morreu e ressuscitou, aproximou-se dos seus discípulos e lhe disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E uma vez que
que ele, Jesus, tem toda a autoridade, e com base na autoridade de Jesus, Jesus fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a missão que define a igreja. Jesus disse: eu vou edificar um povo em missão. Qual a missão? Fazer discípulos. Jesus fala: vocês serão instrumentos disso, vocês serão participantes disso. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante aqui. Jesus não disse: eu edificarei a sua igreja. E Jesus também não disse: você vai edificar a minha igreja. Vocês percebem uma pequena diferença aí? Jesus não disse assim: olha, façam o que vocês quiserem fazer e eu vou trabalhar naquilo que vocês estão fazendo. Eu vou edificar o que vocês estão fazendo, ou o que vocês chamam de igreja. E Jesus também não disse assim: olha, eu preciso da ajuda de vocês, por favor, vocês podem me ajudar a edificar a minha igreja? Jesus não fala isso. E eu preciso que vocês tenham isso em mente. Jesus disse: eu, Jesus, edificarei a minha igreja, a igreja que me pertence, um povo que é meu. Eu sou o responsável por isso. E eu chamo vocês para participar. Vocês querem participar comigo disso? Vocês são participantes, mas a responsabilidade é minha, de Jesus. Eu edifico a minha igreja. E se vocês querem participar, façam discípulos de todas as nações. E Jesus diz isso e fala o seguinte: olha, em Atos capítulo 1, versículo 8, vocês serão minhas testemunhas. Vocês receberão poder para isso, para serem as minhas testemunhas, e vão espalhar essa notícia do reino, essa notícia de salvação, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E sabe o que Jesus faz? Vai embora. E alguns tentam até pegar no pé, imagina: peraí, Jesus, mas como é que a gente faz? Como é que esse negócio de fazer discípulo, Jesus? Alguém sabe o que fazer discípulo? Ele foi embora, nem explicou pra gente, não falou que livro que a gente usa, que manual que a gente usa, quantas classes que a gente faz. Ele só falou: faz discípulo, e foi embora. Os discípulos, penso eu, não tinham ideia do que Jesus estava falando. Não tinham ideia. Porque Jesus falou o seguinte: eu vou edificar a minha igreja, vocês fazem discípulo, e ele foi embora. Então, quando você não sabe o que você tem que fazer, a melhor coisa que você tem a fazer é orar. E é isso que em Atos os discípulos estão fazendo. Os discípulos estão numa célula, eles estão orando, e de repente, sem aviso prévio, o Espírito Santo faz algo extraordinário naquela célula. E esse é o motivo pelo qual você não pode perder as nossas células, porque você não sabe o dia que o Espírito Santo vai fazer alguma coisa extraordinária. Você não sabe, ele não tem agenda. Ele age quando ele quer. Naquele dia, alguns faltaram na célula, mas quem estava lá ficou cheio do Espírito Santo e tiveram uma experiência incrível com o Espírito Santo. E as pessoas ao redor ouviram algo diferente. E aí começaram a se pensar: o que está acontecendo? O que está acontecendo nessa célula? Que célula bacana, todo mundo feliz. E Pedro fala: peraí, eu vou contar para vocês. Deixa eu contar para vocês. E Pedro nunca tinha pregado. Então, uma dica para iniciantes em pregação: toda boa pregação, e para o iniciante, deve ser uma pregação de 3 pontos. Pedro está diante de um grande grupo, e Pedro é iniciante. Então ele faz uma pregação de 3 pontos para não se arriscar. Ele fala: gente, deixa eu contar para vocês o que aconteceu aqui, ó. Presta atenção. Vocês mataram Jesus, Deus o ressuscitou, e nós somos testemunhas, e ele manda que se arrependam. Essa é a pregação de Pedro. Vocês mataram Jesus. Sabe o Jesus, o carpinteiro? Foi vocês que mataram ele. E Deus ressuscitou, nós o vimos. Conversamos com ele, comemos com ele, ele está vivo. E agora ele manda que vocês se arrependam. Sério mesmo, Pedro? Você acha que alguém vai se arrepender, vai se converter com uma mensagem dessa? Uma mensagem fraca dessa? Quem é que vai se converter com uma mensagem fraca dessa? 3.000 pessoas. 3.000 pessoas se convertem.
com o simples anúncio de Pedro sobre a morte e ressurreição de Jesus e o convite ao arrependimento. Com esse sermão de 3 pontos de Pedro, porque o poder não está na eloquência do comunicador. O poder não está no comunicador. O poder está no Evangelho de Deus. O poder não está em quem fala. O poder está no Deus que se comunica através do Evangelho. Pedro é apenas alguém que comprou essa ideia de participar do que Jesus estava fazendo na história. E Pedro prega esse sermão de 3 pontos. Vocês mataram Jesus, ele está vivo porque nós o vimos, e agora vocês se arrependem. E 3.000 pessoas se convertem. Agora, algo que é muito interessante é que, e aqui começa a igreja, em Atos capítulo 2, então começa essa igreja da qual nós fazemos parte, e algo que você precisa saber dessa igreja da qual nós fazemos parte, é que a fé cristã, ela não nasce baseada em crenças sobre verdade ou mentira, sobre certo e errado. Porque o nome disso é religião. É a religião que trata do que é certo e errado, do que eu creio e do que eu não creio. No que você acredita? Eu acredito nisso aqui. E você? Eu acredito naquela pedrinha, se você ficar com a pedra lá, energiza. E você? Eu acredito no trevo de 4 folhas. Acreditar, cada um acredita em alguma coisa. A fé cristã ela não nasce em crenças. A fé cristã, ela nasce com base em fato. Jesus ressuscitou. E é por isso que tanto faz o que Pedro sabia falar, porque a convicção de Pedro não estava no seu conhecimento de Bíblia, estava em um fato. Gente, eu vi Jesus vivo. Ele disse que morreria pelos meus pecados e que ressuscitaria para que eu pudesse ter esperança vida eterna. E não é que ele fez isso mesmo? Ele está vivo. A fé cristã, ela nasce, a origem da fé cristã é um fato. Jesus está vivo. E é por isso que durante toda a história da humanidade, cristãos resistem à perseguição, porque eles se lembram. Jesus disse: eu, Jesus, edificarei a minha igreja. E esse Jesus que fez essa promessa ainda está vivo hoje. Então ele está continuando o trabalho que ele falou que ia fazer. E assim então nasce essa igreja da qual nós fazemos parte, e muitas pessoas estão se convertendo, mas acontece algo tanto quanto estranho, porque a ordem de Jesus era que o Evangelho fosse espalhado por todas as nações. E os discípulos não fazem isso. Os discípulos ficam apenas em Jerusalém. Então, acontece uma perseguição lá em Atos capítulo 8. Se você quiser me acompanhar, Atos capítulo 8 diz o seguinte: depois da morte de Estevão, um mártir, o primeiro mártir da igreja, o primeiro que morreu por crer em Jesus, acontece aquilo que eu acho que foi a primeira grande perseguição que a igreja sofreu. Em Atos capítulo 8, versículo, eu diria 8b, diz o seguinte: naquela ocasião, ou seja, depois da morte de Estevão, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, e alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele um grande lamento. E aí o versículo 3, eu quero que vocês prestem atenção. Versículo 3: Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Eu vou ler de novo. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. E como ele fazia isso? Indo de casa em casa, e não de prédio em prédio, porque os cristãos se reuniam nas casas. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. A igreja sofre em Atos capítulo 8 a primeira grande perseguição. E este homem chamado Saulo, ele é o cabeça da primeira grande perseguição que a igreja sofre. E diz o texto que ele vai de casa em casa. E onde ele encontra pessoas que confessam Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, ele os tortura, ele os prende, ele maltrata essas pessoas. E a igreja está passando agora por um período de grande perseguição, de muita dificuldade. Mas acontece algo muito interessante, e isso aqui deve ser nosso alento quando nós falamos de igreja perseguida. Porque Paulo está fazendo, como diz o texto, Paulo está devastando a igreja. A igreja que Jesus disse que edificaria. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e Paulo está se esforçando
para acabar com o projeto de Jesus. Enquanto Jesus está edificando, construindo sua igreja, Paulo está batalhando para que isso não aconteça. E o capítulo 8 inteiro, então, de Atos, a igreja sendo perseguida e se dispersa por todos os lugares, mas há uma forte perseguição, ao ponto que em Atos capítulo 9, este Saulo, ele pede cartas para as autoridades judaicas, ele fala assim: olha, eu queria ir até Damasco, e se eu encontrar um crente lá, mas vai apanhar. Pense em alguém apanhando, vai ser os crentes de Damasco. Vocês me autorizam a pegar o pessoal lá? E as autoridades, óbvio que delegam esse poder para Saulo, e Saulo então está a caminho de Damasco para prender todo aquele que crê que Jesus Cristo é Senhor, todo aquele que crê na morte e ressurreição de Jesus. Mas olha que coisa interessante que acontece, porque quando Saulo está a caminho de Damasco, Atos capítulo 9 nos diz o seguinte: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte com os discípulos do Senhor, e dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, Atos 9:3, quando se aproximavam de Damasco, de repente, eu gosto mais do de repente da Bíblia, porque são ações de Deus. Deus termina a história. De repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e o Saulo, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E esse Saulo, que é o perseguidor da igreja, o primeiro grande perseguidor da igreja, a caminho de Damasco, ele vê uma luz que o derruba do cavalo, e ele fica cego, e ele ouve uma voz: Saulo, por que você está me perseguindo? E ele já não pode ver quem está falando, e a voz diz: sou eu, Jesus, a quem você está perseguindo. Então o Atos capítulo 9 continua contando a história, que ele chega até Damasco, só que agora cego, e aí então ele tem um encontro com um discípulo de Jesus, chamado Ananias, que provavelmente seria alguém que seria preso por Saulo, e Ananias ora por Saulo, Ananias ora por Saulo, e Saulo volta a ver. E diz Atos capítulo 9, no versículo 19 e 20, que depois que ele recuperou a visão, ele comeu, recuperou as forças, e o versículo 20 diz que logo começou a pregar. Saulo é uma coisa interessante, é um fenômeno. Pena que não tenho mais como ele, porque em Atos capítulo 9, Saulo faz muito mais início de conversão do que muitos crentes fazem durante a vida. Em Atos capítulo 9, o cara acabou de se converter, ele já está pregando e tem discípulo. O cara acabou de se converter, e ele já está pregando que Jesus é o Senhor, e ele já tem discípulos. Versículo 25, seus discípulos o levaram à noite. O cara acabou de se converter e já tem discípulos, e as pessoas estão meio até com o pé atrás, porque falam assim: Saulo, você não veio pregar todo mundo que acredita em Jesus? E ele falou: eu vim, só que gente, o próprio Jesus apareceu para mim, eu falei: como? Agora a questão não é mais o que eu creio, é um fato. Jesus está vivo, ele ressuscitou. Eu batalhava contra uma questão, contra uma crença minha. Eu acreditava que esse negócio de Jesus não tinha nada a ver, até o dia que ele apareceu para mim. Agora eu vou espalhar essa notícia também. Ele está vivo, eu vi, eu falei com ele. É o meu Senhor, é o meu mestre, é o meu dono. Ele está vivo, ele está vivo. E aí aconteceu algo louco para mim, pensando em igreja perseguida, porque o maior perseguidor da igreja, com uma única experiência, se transforma no maior promotor. E o que era perseguidor, agora passa a ser perseguido. Sabe o que isso me fala? Que nosso Deus é soberano sobre a igreja dele. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e perseguidor nenhum consegue interromper os planos de Jesus. Se nesta noite Deus quiser tocar o coração do imperador da Coreia do Norte, que é o país com maior perseguição, se nesta noite Deus entender que o imperador coreano será uma grande ferramenta para a edificação da igreja, Deus pode fazer nesta hora que o imperador caia no cavalo, ouça a voz, receba panfleto, assista filme no Netflix cristão, ele pode receber um panfleto, ele pode sonhar, pode fazer qualquer coisa.
Se Deus quiser que o imperador da Coreia se converta hoje, ele se converte. Porque Deus é soberano e poderoso. E ele disse, eu edificarei minha igreja. E se Deus não quiser, ele continua sendo só o imperador da Coreia. Ele continua sendo só o imperador da Coreia. Porque Deus é soberano. E ele disse, eu edificarei minha igreja. E nada, nem ninguém pode impedir. Perseguição nenhuma pode impedir. E Paulo então começa a sua caminhada de fé e de perseguidor a promotor, e começa a promover a fé em Jesus, essa esperança de que Jesus morreu por nossos pecados. E aí então Paulo começa também a ser perseguido, e as pessoas começam a tentar matar Paulo, porque ele acaba se tornando um grande referencial do cristianismo. O perseguidor está anunciando, tem alguma coisa verdadeira nisso. E aí as pessoas estão tentando matar Paulo, mas Paulo não está nem aí com isso. E ele começa a anunciar o evangelho por onde quer que ele vá. E aí muita gente está se convertendo, inclusive não judeus. Isso está um pequeno problema na igreja. Então em Atos capítulo 15, acontece o primeiro concílio da igreja para falar sobre essas novas conversões de não-judeus. E Paulo, eu imagino essa cena assim, gente. Eu gosto das imaginações, eu viajo demais. Mas eu imagino mais ou menos assim: o concílio reunido, e Paulo falando assim para o concílio, gente, lá em Atos capítulo 15, vem comigo. Gente, qual que foi a ordem que Jesus nos deu? Fazer discípulos de todas as nações. Todo mundo concorda com isso? E o Pedro levanta a mão e fala, é verdade, eu estava lá onde ele falou. E o Mateus fala, eu até registrei isso, é verdade, a gente tem que fazer discípulo de todas as nações. Todo mundo de acordo, então? Todo mundo de acordo. E Paulo pensa e fala o seguinte, vamos fazer o seguinte, então, vamos facilitar e organizar o nosso trabalho. Está aqui o mapa mundi, ok? Vamos dividir o mapa mundi para que a gente possa cumprir essa tarefa. Vocês ficam com Jerusalém e eu com o que sobrar, ok? Vamos dividir para facilitar. Vocês ficam com Jerusalém e eu... O que sobrar é meu. O que vocês acham disso? E lá em Atos 15 a pessoa fala, a ideia parece ser boa, bacana. Então é o seguinte, falou, tá aqui as cartas, você pode ir pelo mundo e a gente fica com Jerusalém. E é o que acontece. Os apóstolos ficam em Jerusalém e Paulo fica com o que sobrou do mundo. E aí então ele pega um navio e começa a circular o Mediterrâneo, e aonde ele chega, ele junta um grupo de pessoas, ele discipula essas pessoas e constitui uma liderança sobre essas pessoas e vai para outro lugar. E Paulo vai plantando igrejas por onde ele está passando. E presta atenção, Paulo não está construindo prédios. Paulo está reunindo pessoas, está formando comunidades de fé. Aquilo que Jesus disse para ele fazer. Eu edificaria as minhas comunidades de fé. E Paulo é um instrumento para juntar essas pessoas. Só que a perseguição também alcança Paulo. E Paulo, então, no capítulo 28 de Atos, eu estou caminhando no final da mensagem, Paulo é preso, e eu acho que isso foi mais ou menos no ano de 67, sobre o governo do imperador Romano Nero. E Paulo está preso, mas a prisão não limitou Paulo, porque Paulo, mesmo preso, ele está escrevendo cartas para essas igrejas que foram plantadas. E eu imagino que Paulo jamais tinha ideia que as suas cartas nos serviriam futuramente de palavras, de referenciais de fé. Paulo está escrevendo para um grupo, e essas cartas chegaram até nós. E eu vejo o benefício da perseguição, se é que eu posso usar essa palavra, Senhor, porque se Paulo não fosse preso, talvez não teríamos metade do Novo Testamento. Paulo está preso, ele está escrevendo as cartas, e algumas pessoas preocupadas, Paulo, você vai morrer. E eu imagino Paulo falar assim, morrer? Você acha que eu tenho medo da morte? Eu sirvo um Deus que ressuscitou, você acha que eu tenho medo da morte? Você acha que eu tenho medo de morrer uma vez que eu sirvo alguém que ressuscitou dos mortos? A morte não tem mais poder nem sobre ele, nem sobre mim. Se eu tiver que viver, eu vou viver para Jesus. Mas se eu tiver que morrer, eu vou morrer com Jesus, e daqui a pouquinho eu me encontro com ele. E é isso que acontece no ano de 67. Paulo, ele é sentenciado à morte, e então ele é condenado a morrer, e a tradição diz que ele vai morrer no Coliseu. Agora, para concluir a mensagem, eu queria te levar a visualizar essa cena. A gente está falando hoje à noite sobre igreja perseguida. Visualiza essa cena comigo, porque isso é muito relevante para a nossa fé.
Paulo está caminhando para o Coliseu para ser morto. Paulo não está preocupado com isso, porque Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, Paulo, nas suas últimas palavras, Paulo fala o seguinte: Timóteo, eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente para mim, mas para todos os que amam a sua vida. Paulo não está preocupado com a sua morte, mas ele sabe que ele vai morrer. Paulo está caminhando para o Coliseu, e Paulo sabia que a morte não ia tirar dele a vida eterna e não ia anular o trabalho que ele fez. Isso é o que Paulo sabia. Agora, o que Paulo não sabia, e que eu e você sabemos, e com o qual eu quero concluir, é que Paulo está indo para o Coliseu. Coliseu que faz parte do Império Romano. O império que, na época do apóstolo Paulo, era o maior império da história humana, que abrangia boa parte da Europa e o Oriente Médio e um pedaço da Ásia. Era um imenso, imenso império. E hoje? Hoje Roma é menor que São José dos Campos. Paulo está indo se apresentar diante do imperador Nero, que era alguém temido entre as nações. Mas e hoje? Hoje as pessoas conhecem mais quem é Paulo do que quem é Nero. Aliás, hoje as pessoas colocam o nome de Nero em seus cachorros e Paulo em seus filhos. E a parte que eu mais gosto dessa história, gente, e a parte que eu mais gosto: Paulo está entrando no Coliseu, o circo romano, e ele chega no Coliseu, a sua sentença é declarada e ele morre. Mas hoje, a hora que você chega no Coliseu romano hoje, ninguém sabe quem é Nero, mas na porta de entrada do Coliseu romano tem uma cruz, e uma cruz vazia. Ninguém sabe quem é Nero, mas quem olha para uma cruz vazia sabe o que ela significa. A mensagem de Paulo funcionou, a perseguição não acabou, chegou até nós, chegou até Roma. Está lá uma cruz do Coliseu onde Paulo morreu. Paulo não sabia disso, mas um dia teria uma cruz onde ele morreu, para falar do Senhor e Mestre dele, para falar da esperança que nada pode matar. No Coliseu, onde tantos cristãos morreram, hoje tem uma cruz para lembrar que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e está vivo para todo sempre. Então, quando eu falo de igreja perseguida, eu sou motivado a orar por aqueles que são perseguidos, e os relatos que nós ouvimos, essas pessoas, pelo menos os relatos que eu ouvi, eles não oram pelo fim da perseguição. Os cristãos perseguidos, eles falam assim: orem por nós, para que Deus nos dê força para suportar, escape das prisões para continuar anunciando, oportunidades de anunciar. Então, quando a gente fala de igreja perseguida, a minha motivação é orar por esses irmãos, para que Deus dê força para eles continuarem a anunciar Jesus nos cenários mais impróprios para a fé. Quando eu falo de igreja perseguida, eu confesso que eu preciso repensar minha fé também e pensar que no mundo inteiro tem cristãos que não têm nada do que eu tenho para promover a minha fé ou estimular a minha fé como um local, como uma Bíblia, como instrumentos, e ainda assim eles permanecem firmes na fé. A gente precisa repensar a nossa fé quando a gente fala de igreja perseguida. Agora, o principal, quando a gente fala em igreja perseguida, nós temos que pensar na frase que Jesus disse naquela tarde ensolarada em Cesareia: eu, Jesus, edificarei a minha igreja, e nada vai impedir. Ele não disse: eu vou edificar a igreja de vocês, e ele não disse: vocês edificarão a minha igreja. Ele disse: eu, Jesus, edificarei, construirei a minha igreja, e nada poderá interromper isso. Então, quando a gente fala de igreja perseguida, temos que lembrar que mesmo em meio à perseguição,
Jesus continua edificando a sua igreja. De forma que o que nos resta nesta noite é decidir se nós queremos ser colaboradores da maior história da humanidade que sobrevive há 2000 anos, ou se nós queremos ser espectadores. E é bem verdade, eu quero reconhecer aqui que você pode fazer algo muito rentável com a sua vida. Você pode passar pela história como alguém que ganhou uma certa quantia de dinheiro, que conseguiu algumas posses. Você pode fazer algo mais rentável pela sua vida, é verdade. Ou nessa noite você pode escolher, ao invés de fazer algo rentável com a sua vida, você pode fazer algo significativo e que vai ecoar pela eternidade, que vai ter significado eterno. Essa é a escolha que nos resta da noite. Fazer algo rentável com nossas vidas, algo prazeroso, ou fazer algo significativo e relevante. Entrar nesse projeto, o maior projeto da história humana, que é a redenção da humanidade. Se você, junto comigo, deseja ser colaborador dessa história, eu quero encerrar com um texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. A fé cristã, ela sofreu e ela vai sofrer muita perseguição até o fim dos tempos. Isso não são palavras minhas, são palavras de Jesus. No mundo inteiro tem pessoas que estão sofrendo perseguição, e aqueles que não sofrem perseguição um dia vão sofrer, é muito provável. Mas também tem uma palavra, nós precisamos nos lembrar. Jesus disse que eu edificaria a minha igreja, e por isso nós podemos confiar nas palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E qualquer outra coisa que vocês fizerem dentro de vocês vai ser inútil, porque vai se acabar com o tempo. Mas se vocês trabalharem comigo, diz Jesus, o trabalho de vocês terá peso e valor eterno. Feche seus olhos.